João capítulo 7, versículos 40 até os 53. No meio da multidão, alguns que ouviram o que Jesus falou diziam: esse é com certeza o profeta que havia de vir. Outros concluíam: esse é o Messias, é ele mesmo. Outros ainda contestavam, dizendo: o Messias com certeza não é, porque o Messias não vem da Galileia. Então, como eu tinha dito no último episódio, a presença de Jesus em Jerusalém estava cada vez mais trazendo esse tipo de controvérsia, porque as evidências de quem ele era e do que ele fazia, que confirmavam o que ele era, eram tão fortes que causavam essa divisão entre as pessoas. É interessante, quando a verdade se manifesta, ela tende a causar a escolha. A pessoa escolhe se vai ficar com a verdade ou se não vai. E isso traz uma divisão aqui de opiniões e de partidos, né? Vai cada um para um lado. A Escritura nos ensina que o Messias é descendente do rei Davi. Viria de Belém, na Judéia, a terra do rei Davi. Assim, as opiniões opostas a respeito de Jesus dividiam a multidão. Alguns queriam prendê-lo imediatamente, mas ninguém tinha coragem de tocá-lo. Muito bem, havia não só essa resposta de lealdade no coração, havia também essa percepção interessante que a lealdade depende do que nós entendemos, da informação que nós temos, se é suficiente ou não. Por exemplo, Jesus era de Belém, Jesus era da cidade do rei Davi. E é interessante porque eu estava procurando, estudando aqui o Evangelho de João, nenhuma vez ele responde para as pessoas quando eles levantam essa questão, porque ele morava e foi criado na Galileia, que é a parte norte do país, que com certeza tinha um outro tipo de sotaque, porque quando Jesus é preso, Pedro, que também era da Galileia, está no meio dos discípulos ali, e uma pessoa diz para ele assim: eu estou reconhecendo o teu sotaque, você também é galileu como eles. Ou seja, eles entendiam que Jesus era galileu. É como se você tivesse nascido em São Paulo e tivesse sido criado no Rio de Janeiro. E tivesse aquele sotaque agradável e dos cariocas, os cariocas, e você obviamente seria notado, seria entendido, seria visto, seria percebido como um carioca e não como um paulista, mesmo que você tivesse nascido em São Paulo, mas se você foi criado e passou sua vida inteira no Rio, você fala de uma certa maneira. É isso que acontecia aqui com Jesus. Então, algumas pessoas, pela sua ignorância de que de fato Jesus tinha nascido em Belém, na Judéia, na terra e na casa do rei Davi, que então ele tinha todas essas, vamos dizer assim, essas credenciais para ser visto como o Messias, mas pela sua ignorância desse fato, eles não acreditavam nele. E eu acho muito interessante que Jesus nunca tenha respondido, nunca tenha levantado e dito: olha, na verdade nasci em Belém, fica tranquilo. Ele deixava as pessoas irem fazendo as suas escolhas com a informação que elas mesmas tinham. Os líderes judaicos aí se levantam contra Jesus. Os oficiais da religião voltaram a reportar aos seus chefes, os sacerdotes e os fariseus, que os questionaram energicamente: por que vocês não o trouxeram preso para nós agora mesmo? A resposta foi forte. Olha o que dizem esses que eram oficiais da religião: nós nunca vimos ninguém falar como este homem fala. Ou seja, eles estavam extremamente impressionados com a desenvoltura de Jesus, com a competência de Jesus, com as palavras de Jesus, com a autoridade que as suas palavras carregavam. E eles respondem dessa maneira. Mas os fariseus responderam: não venham nos dizer que ele também enganou vocês com suas palavras. E tá vendo? Lembra da história do ponto e do contraponto? Da narrativa e da narrativa contrária para você estabelecer uma outra verdade? Então ele enganou vocês também. Ele, com todo o seu charme, com todas as suas palavras convincentes, convenceu vocês também.
Ainda não perceberam que nenhum líder político ou religioso acredita nele? Olha aqui novamente a questão de se você busca o aplauso do homem, aplauso dos homens, então ele diz assim, olha, não tem ninguém falando que ele é o Messias, não tem, pelo menos ninguém que tenha status, nenhum líder político, nenhum líder religioso tenha acreditado nele. Mas essa gente ignorante, que não conhece nada das Escrituras, acredita. Malditos deploráveis, isso é que eles são. É interessante, né? Quando não estão do meu lado, são malditos, são deploráveis, não sabem de nada, é a plebe rude e inculta. É isso que eles estão dizendo. Estão acusando as pessoas que estão trabalhando para eles de serem ignorantes. E do povo todo que está seguindo a Jesus de serem ignorantes, de serem deploráveis, de serem malditos. Nesse ponto da conversa, Nicodemos, o homem que tinha vindo procurar Jesus de noite, lembra, reporte-se aí há vários capítulos atrás, capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos procura Jesus e pergunta como é que eu posso ter esse relacionamento com Deus. E Jesus responde, você precisa nascer de novo. Esse mesmo Nicodemos, que era líder entre os judeus, que fazia parte desse grupo de líderes, interrompe a conversa para dizer, é igualmente verdadeiro que nossas leis não permitem julgar nenhuma pessoa sem antes lhe dar o direito de se defender e dizer o que fez, não é mesmo? Os líderes partiram então para o ataque pessoal contra Nicodemos. E você? Pelo sotaque, vejo que você também vem da Galileia. Pode pesquisar os escritos sagrados e vai concluir que nenhum profeta jamais viria da Galileia. E a conversa terminou por ali e cada um voltou para a sua casa. Muito bem, só alguma lição importante aqui da gente perceber o quanto os nossos preconceitos afetam a nossa percepção da realidade, quanto os nossos preconceitos afetam a maneira como nós ouvimos uma narrativa, seja ela vinda de quem vier, e como eles aqui, de novo, Nicodemos, um dos líderes junto com eles na liderança judaica, uma pessoa membro do Sinédrio, e eles questionam a Nicodemos. Porque Nicodemos fala assim, vocês não podem já decidir que ele não é o Messias, porque a nossa lei não permite que a gente faça assim. A nossa lei dá a oportunidade à pessoa a se defender, a defender aquilo que ela está falando, a defender aquilo que ela está fazendo, a trazer a sua percepção e a relatar aquilo que ela está vivendo. E é assim que deve ser, não é? Ao invés de acolherem a verdade daquilo que Nicodemos estava dizendo, eles partem para o ataque pessoal. Já entendi, pelo teu sotaque, você também é lá do norte, você também é da Galileia, como ele é, não é mesmo? E você nunca não ouviu falar então que nenhum profeta vem da Galileia? A mesma questão que um dos discípulos tinha levantado para Jesus, dizendo assim, pode alguma coisa boa vir da Galileia? Esse era uma espécie de ditado da época. Nada de bom pode vir da Galileia. A Galileia é esse lugar retrógrado, é este lugar para trás, esse lugar que não está nos planos de Deus, esse lugar que não tem nada a ver com a palavra profética ou com o Messias ou com nenhuma promessa de Deus nesse sentido. Impressionante como os nossos preconceitos cegam os nossos olhos, tá bom? Então um alerta para todos nós, que todos nós temos nossos preconceitos, para que a gente possa colocar o óculos do outro para olhar a realidade e ouvir as coisas pelo que elas são, tá bom? Boa semana para vocês, Deus abençoe muito.